Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, né? Foi isso que nós cantamos. Olha só, você sabe que não existe coincidência para nós, né, irmãos? Então vamos abrir nossas Bíblias. 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 10. Segundo Crônicas, no capítulo 33, no versículo 10. Estamos na nossa campanha da unção profética com o tema Arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo. Nós buscamos, irmãos, trazer várias situações que pudesse agregar, né? Tanto aos irmãos da igreja de Deus, quanto aos aqueles que eventualmente puderem recepcionar a palavra do Senhor. Mas nós somos compelidos a tratar, né, exatamente desse tema nesse sentido. No sentido de que eu poderia trazer vários exemplos, várias situações, está repleta de situações dentro da Bíblia, em que nós encontramos homens voltados ao arrependimento, né? Todos encontraram? Lá no verso 10, 33, verso 10, olha lá, ó. Então vamos lá. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o atacaram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E, quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante de Deus dos seus pais e orou a ele. Me permita, eu vou repetir. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora, depois disso ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado oeste de Gion, no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, o que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e ele removeu os deuses estranhos, e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E o verso 16, e ele reparou o altar do Senhor, e sobre ele sacrificou as ofertas de paz e as ofertas de gratidão, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. Foi o exemplo que mais mexeu com o meu coração, tá? Eu poderia, igual eu disse para os irmãos, trazer várias situações de homens contritos, com arrependimento no seu coração, mas de fato eu me lembrei, sabe? Eu me lembrei da situação de Manassés. Manassés, que já era filho de um rei temente a Deus, começou a governar sobre Judá a partir dos 12 anos. Estudiosos dizem que ele, durante cerca de 10 anos, governou em Judá, junto com seu pai, por cerca de 10 anos, né, como eu disse. Bom, mas, curiosidade, né?
governou por 55 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E pelos relatos da Bíblia, Manassés fez muito mais mal do que aqueles que tinham feito mal diante do Senhor. Coisas horríveis, inomináveis, situações pelas quais não se imaginava um povo escolhido do Senhor. O contexto era que o reino de Israel já tinha sido destruído, sobrara o reino de Judá nas mãos de Manassés, que fez mal o que era aos olhos do Senhor, principalmente todos os atos de Manassés voltado ao pecado da idolatria. Colocaram perante o povo de Deus deuses estranhos, adquiriram e absorveram para si, por meio de Manassés, culturas e tradições que não condiziam com o povo de Deus. Levantaram altares a deuses estranhos. E o pecado de Manassés foi tão grande que não só sobre ele foi imputada a responsabilidade, ele levou também todo o povo de Judá. A Bíblia fala que ele fez pecar o povo de Deus. Mas na frente você vai ver que isso foi tão grave, que as consequências, mesmo após a reconciliação de Manassés, se perduraram, porque o povo não quis se converter mais. Bom, não é o contexto do que nós queremos dizer para vocês, mas Manassés, irmãos, chegou ao ponto de sacrificar o seu filho, queimado no fogo, oferecendo a deuses estranhos. Olha só o tamanho da crueldade desse rei, que era para ser temente. Havia aprendido dentro de casa com seu pai, Ezequias. E isso me comoveu, tá? Não pela bondade e misericórdia do Senhor, que eu já sei que ela perdura e existe, e se renova a cada dia, mas pelo fato do próprio Manassés ser o centro do arrependimento. Isso me comoveu, sabe? Eu tinha até separado, nós vamos comentar aqui, nós poderíamos falar, nós vamos falar, né, rapidamente aqui de Pedro, de Judas, de Davi, do filho pródigo. São todas situações em que nós podemos fazer algum contraste, né? Em algum aspecto revela algum tipo de arrependimento, mas não, Manassés realmente mexeu comigo, e eu estou aqui, irmãos, justamente para conversar com os domésticos da fé, tá? E chamá-los ao exemplo e ao arrependimento genuíno, verdadeiro. E nós encontramos, né? Eu fiz o exercício de ler até o versículo 26, por quê? Porque nós encontramos aqui a situação, o 12 eu repeti, e quando ele estava em aflição, por quê? Porque Deus permitiu, pelo seu pecado, pela sua culpa e por carregar todo o povo de Deus nas suas costas no pecado também, Deus permitiu que os assírios o tomassem e o levassem para a Babilônia. E ele ficou encarcerado, ficou preso e estava em grande angústia e em grande tristeza.
com o coração contrito, amargurado. E aí vem o verso 12: quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante dos seus pais, do Deus de seus pais, e orou a ele. E Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém. Deus o restaurou. Eu poderia falar da misericórdia e bondade do Senhor, da aceitabilidade que Deus, com a sua infinita graça e bondade, restaurara a mente, a consciência de Manassés. Mas eu quero me ater aqui à situação de que Manassés se viu em aflição e se humilhou. Ele orou, ele se sujeitou. E Deus ouviu a sua oração. Eu falei bem rápido, mas se você for ler um histórico acerca de Manassés, até mesmo na doutrina secular, tá? Você vai ver que Manassés cometeu várias insanidades. É pecado mesmo, é coisa grave, meus irmãos. Mas Deus ouviu a sua oração e o restaurou, o trouxe de volta, independente de que depois nós vamos ver, as consequências perduraram no povo de Judá, não tem problema, mas Deus o aceitou. Então, nós nos deparamos agora com a situação de que eu trouxe, meus irmãos. Nós devemos então fazer um exercício, a partir do exemplo de Manassés. Quem nunca se viu em uma situação de peso na consciência, de culpa recorrente, dia após dia? Então nós temos uma primeira situação, e há que separarmos aqui dois conceitos que, embora parecidos, não são nada semelhantes. Uma coisa é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Outra coisa é nós termos remorso. Embora essas duas palavras, esses dois conceitos, de forma figurada, nos revelar mais ou menos a mesma situação, o mesmo estado de espírito. Arrepender-se, arrependimento tem origem lá do grego, tá? Metanoia, não é? Metanoia significa o quê? Mudar. Noias, mente. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rota. Essa é a origem da palavra arrependimento. É uma mudança de mente, de coração e atitude diante de Deus. É o reconhecimento sincero do pecado, acompanhado de um desejo genuíno de se voltar para Deus e novamente obedecê-lo. De outro modo, nós temos o remorso, que tem a origem lá do latim. Remordere, essa é a origem, tá? Particípio do passado, que significa morder novamente, viu? Isso mesmo, morder novamente. Essa é a origem da palavra remorso. Remorso é uma tristeza pelo pecado que se limita somente à culpa ou à vergonha pelas suas consequências. Não há mudança genuína ou busca por Deus para o perdão ou restauração. Então nós encontramos numa situação em que nós estamos atormentados pela culpa, e isso é comum no remorso e no arrependimento. Estamos atormentados por aquela situação
que volta a nos morder e ficar mordendo dia após dia, apertando você, te chamando à realidade. Isso é remorso. Mas existe uma diferença, irmãos. Existe uma diferença. O arrependimento é o remorso que te faz mudar a mente. E não apenas o remorso por si só. Remorso, uma mente sadia tem. Eu quero desafiar meus irmãos. Quem aqui nunca teve remorso de alguma coisa? Nunca ficou se martirizando por aquilo que tenha porventura cometido durante a sua vida? Porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Isso é remorso, eu estou me remordendo. Não aguento nem lembrar. Não me lembro, não quero lembrar, não lembro. É remorso, eu estou me remordendo, eu estou me martirizando, eu estou me machucando. Mas eu me arrependi? Depende. Isso fez a minha mente mudar, a metanoia lá do grego. Eu mudei de mente? Não, apenas remorso. Mudei de mente, eu me arrependi. O crente é chamado ao arrependimento. É o arrependimento que cura. É o arrependimento que salva. É o arrependimento que sara. É o arrependimento que te comunica, te religa, te restaura novamente com o Senhor. O remorso normalmente te lva à loucura. O remorso normalmente te faz enlouquecer. Nós somos chamados a arrepender-se. Qual o resultado do arrependimento? Produz transformação, reconciliação com Deus, vida nova, meus irmãos. Qual o resultado do remorso? Te leva ao desespero, te isola do mundo. E em casos extremos, te leva à destruição. Vide o exemplo de Judas Iscariotes. Então veremos então como esse arrependimento genuíno é o caminho para a transformação e a restauração com Deus, enquanto o remorso, por mais que te traga lágrimas, tristeza, angústia, dor no coração, não nos reconecta ao Criador, ao dono de todas as coisas. O remorso repetidamente vai fazer de você um cínico na presença do Senhor. O cinismo que acoberta a sua mente e os seus olhos para que você não veja. Essa diferença é fundamental, irmãos. É fundamental na fé. Ouça, nós somos chamados ao arrependimento. Tá bom? Nós somos chamados ao arrependimento, tá bom? Pode ir embora com isso. Nós não somos chamados a sentir culpa, a ficar martirizando, a ficar se mordendo, se machucando o tempo todo e chorando. Isso não te faz melhor do que ninguém. Isso não te aproxima de Deus. Isso é apenas o início de um processo que te faz dobrar os seus joelhos diante do Senhor e implorar a sua misericórdia com um coração contrito. Foi o que fez Davi, como nós cantamos aqui agorinha. E se tiver a oportunidade nós vamos ler. Nós somos chamados ao arrependimento. Então aprendamos. Por exemplo, poderíamos falar sobre Pedro, né? Vocês lembram de Pedro? Ainda somos crentes, né? Pedro
negou Jesus por 3 oportunidades, né? Isso depois do Senhor dizer para ele, né? Falou para ele, ó, você vai me negar. Ele foi lá e negou mesmo, 3 vezes. E tinha prometido lealdade para o Senhor. Vamos lá? Presta atenção, olha para mim. Não sejam covardes, hein? Olha para mim, não lê a Bíblia agora. Não me deixa sozinho. Qual é a reação de Pedro quando confrontado? Como que ele reagiu? Ele se lembrou das palavras do mestre e chorou, não é? Chorou. Eu conheço muita gente que chora por bobeira, né? Eu acho que isso aí já veio de fábrica, né? Não sei, não tem como explicar. Mas normalmente, irmãos, não é fácil assim sair chorando, não. Tem que ser uma dor, né? Tem que doer mesmo. Pedro chorou. Você pode ver isso lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 62. Mas, demonstrou dor profunda pelo que havia feito. Essa foi a reação de Pedro. Mais tarde, não completou só aí não, tá? João capítulo 21, versículo 15 ao 19, mais tarde, o que fez após a ressurreição? Jesus restaurou a vida de Pedro, restaurou o seu compromisso, restaurou o estado inicial, a sua relação que ele tinha com ele. De que forma? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Passa um pouquinho, Jesus. Pedro, tu me amas? Te amo. Apacenta minhas ovelhas. Passa um pouquinho, Jesus. Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro ficou muito triste com essa pergunta. Ficou chateado, né? Triste, coração contrito, não bravo, triste. Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu conhece tudo, tu sabe tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Qual a reação de Pedro? Vê se, leia essas palavras, vê se ele não tirou isso lá de dentro. Não foi? Senhor, né? Irmão Davi, não me pergunte isso mais não, irmão. Que desânimo. De novo, você sabe todas as coisas, Senhor. Como que tu me perguntas? Você sabe que eu te amo. Aleluia. Aleluia. Pode dizer, diz glória a Deus aí. Aleluia. Não é? Essa foi a reação de Pedro. Pedro reagiu dessa forma. Vamos fazer um contraponto? Judas. Como é que foi Judas Iscariotes? Ele traiu Jesus por 30 moedas, né? 30 moedas de prata. Ao perceber as consequências da sua traição, ele sentiu o quê? Remorso. Ele sentiu remorso, porque ele viu as consequências, não foi? E aí, como que aconteceu? Qual foi a reação de Judas? Como Judas reagiu ao ser confrontado com a verdade? Ele disse assim, ó: pequei traindo sangue inocente. Foi um bom começo, não foi? Foi um bom começo. Pequei traindo sangue inocente, mas ficou por aí. Judas não buscou a sua reconciliação. Judas não buscou se reencontrar novamente com o mestre, endireitar o seu caminho, assim como fez Manassés, não sentiu aquela pressão do seu pecado. E a Bíblia fala que ele fez o quê? Saiu para se enforcar. Quer dizer, você viu que o remorso estava nele? Ele ficou se martirizando, ele sofreu, pequei, traindo sangue inocente, mas
ficou só no caminho do remorso. Ele não buscou uma situação nova. Tem diferença as reações? Pedro e Judas, estou fazendo um contraponto para os irmãos entenderem. Reação de Pedro, se derramou. Senhor, aleluia. Judas, pequei. Foi se enforcar. Seria um bom começo se esse remorso produzisse mudança de mente. Mudança de mente. Mas não foi no caso de Judas. Vamos lá? Olha só que legal, ó. Quem lembra do filho pródigo? Lembra da parábola, não é? Quem é crente lembra, né? Olha só. O filho mais novo deixou a sua casa, gastou toda a sua herança em prazeres e caiu na miséria. Chegou ao ponto de desejar comer comida de porcos. Isso é o resumo, né? Gastou toda a sua... Pai, me dê minha parte na minha herança, que vou viver a minha vida, que vou, né? E o pai foi lá, deu a parte dele, e ele, ó, foi-se, gastou tudo, de forma dissoluta. Pródigo quer dizer aquele que gasta todos os seus recursos, todos os seus recursos de forma totalmente aleatória, sem nenhum controle. Isso é chamado de pródigo. Se você lê no Código Civil, é assim até hoje, tá? E ele foi e gastou dissolutamente todos os seus bens. Mas chegou uma hora que o calo apertou. O que ele sentiu? Remorso. Mas o remorso fez o que dele? Fez ele voltar, não foi, irmão Davi? Ele voltou e foi se reencontrar com o pai. Qual a reação do filho, dessa personalidade da parábola? Qual a reação? Foi a mesma de Judas? Não, ele reconheceu o seu erro, mas ele agiu para voltar. Ele saiu do remorso para algo mais concreto. Ele mudou a mente. Vocês concordam que a mente dele mudou? Metanoia. Mudança de mente. Reconheceu o seu erro e decidiu voltar ao pai dizendo: pequei contra o céu e contra ti. O pai o recebeu, obviamente, de volta com alegria e restaurou sua posição. Você pode ver isso lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 24, tá? Vamos fazer um contraponto aqui também? Vamos? Exercício, hein? Pode anotar, irmãos. Caim, lembra de Caim? Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o 16, é esse episódio, né? Caim matou o seu irmão Abel, por pura inveja, ficou com inveja, tá? Isso é muito comum, tá, gente? Ele ficou com inveja de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e não ter aceitado o dele. Então ele tinha inveja da situação, da ligação que Abel tinha com Deus. Por certo se enciumou e isso o fez matar o seu irmão. Beleza, essa história você já conhece, não é? Nós estamos falando das reações. A reação do filho pródigo foi voltar, procurou novamente a ligação com aquele que ele havia virado as costas. Caim, ao ser confrontado por Deus, onde está o seu irmão? O que ele fez? Qual a reação de Caim? Por acaso sou eu o vigia do meu irmão? Não é? Bom, e aí continuou, né? Ainda continuou. Posteriormente, Deus imputou a ele algumas responsabilidades por causa do seu pecado. O que ele falou? Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Foi chiar, ficou chorando, né? Meu castigo é maior. Ai, não precisa disso tudo. Ele demonstrou preocupação com o quê? Com seu pecado?
Ele demonstrou que estava pelo menos pensando no que ele tinha feito, cometido. Ele demonstrou que ele estava preocupado consigo. Será que eu aguento suportar esse jugo agora? Será que eu aguento? Ele estava preocupado só com ele. É outra característica do remorso. O remorso te centraliza dentro de você e você mesmo. Você se preocupa com o seu pecado e com as consequências do seu pecado e as consequências que ele vai produzir em você. Mas isso não te faz mudar de mente. Você continua do mesmo jeito. Façam, irmãos, o exercício. Façam um exercício aí. Será que nós estamos nos arrependendo? Nós nos arrependemos? Será que nós nos arrependemos mesmo? A nossa rota foi alterada? Ou será que apenas nós estamos preocupados com as consequências dos nossos pecados? Não é? Não sou eu o julgador da alma de vocês, de ninguém. Eu apenas trago uma mensagem. E peço que os irmãos façam esse exercício. E que o Espírito Santo de Deus os faça mudar de mente. E te traga luz, restauração, sobre aquilo que te traz culpa, que te martiriza, mas que não te faz mudar de mente. É nada. É chover no molhado. Você continua a mesma coisa. Você não restaurou a sua relação com o Senhor. Por certo, não digo com certeza absoluta, porque não conheço os desígnios divinos, assim como Ele o conhece e conhece você. Mas por certo, Deus, segundo a palavra de Deus, não vai lhe aceitar. Porquanto o remorso está dentro de você, mas não te fez mudar de mente. Tenhamos reverência diante da presença do Senhor. Não brinquemos com aquele que é o Criador de todas as coisas. Nos acheguemos diante dele, mas com o coração contrito, arrependido, desejando mudar de mente. Aleluia. Você quer ver que legal? Quer ver mais? Eu separei mais um aqui, vamos ver se dá tempo. O irmão Davi já falou aqui. Ele já falou um dia, e ele me impactou no dia que ele pregou aqui e disse isso. Davi, eu disse que para crente não existe coincidência, né? Nós cantamos aqui agorinha o que Davi disse lá no Salmo 51. Se der tempo a gente lê. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha aqui para mim, vamos lá, sem covardia, hein? Não me deixa sozinho, hein? Vamos lá? O que Davi fez? Um monte de coisa, né? Mas assim, ele matou gente? Matou. Ele traiu a sua esposa? Ele matou para trair? Matou para... Olha só. O fato de você tirar a vida de um já é complicado, e você tirar para liberar o caminho para você ficar com a princesa livre para você. Dobrou, né? Potencializou, não foi? É potência maior. Davi pecou, Davi cometeu adultério com Batseba. Contrário, né? Eu disse. Planejou a morte de Urias, que era o marido dela, colocando no fronte de batalha lá na frente. Vai! Gente, esses atos, eles não feriram gravemente apenas os princípios morais, tá? Isso não é só os princípios morais da época, não. Isso comprometeu também a missão dele como rei. Isso comprometeu a missão dele como rei, que era praticar a justiça, não é? Diante do povo de Israel. Irmãos, quem é líder de si mesmo.
o tempo todo tenhamos cuidado com os nossos atos. Sabe por quê? Existem liderados que estão nos observando. Perdemos a nossa liderança quando cometemos atos em que pensamos não estar sendo observados, e fazemos o povo de Deus pecar, né? A Bíblia é um quebra-cabeça que você vai juntando, aí você pega e entende, né? Que ele quis escandalizar, né? Melhor arrancar um olho e ir para o céu só com um do que com dois para o inferno, não é verdade? Aleluia. Olha só. Só que Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã na época, não foi? Natã o confrontou. Olha, Davi, você pecou. Davi, você fez mal, que era aos olhos do Senhor. Qual a reação de Davi? É aqui que mora a chave da questão. É aqui que a gente pega a chave e muda do remorso para o arrependimento. O que foi que Davi fez? Davi imediatamente, pode ler, 2 Samuel capítulo 12, no versículo 13, imediatamente, pequei contra o Senhor, isso é palavra de crente, viu? Pequei contra o Senhor. Aí lá no Salmo 51, o que ele faz? Ele busca a religação, a restauração com o Senhor, busca novamente se religar, se conciliar com o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu vou ler isso aqui, vocês vão ter que me aguentar, hein? Olha só, é profundo, é grande, grave. Pequei contra o Senhor. Quer ver o contraste? Agora ficou fácil, eu falei de Davi, né? Qual é o contraste de Davi? Né? Saul, não é verdade? Saul, o rei Saul desobedeceu a ordem de Deus, quando não devia saquear os amalequitas da forma que ele fez. Além disso tudo, ele decidiu poupar o rei, né, dos amalequitas. Beleza, sabe o que ele fez? O Senhor mandou, vai lá, toma, faz isso, faz aquilo, destrói tudo, acaba, né? Beleza. Ele foi e fez de acordo com o que ele pensava. Saqueou, levou os despojos da guerra, não poupou a vida do rei, dos amalequitas. Ele fez o contrário do que o Senhor tinha dito. Bom, detalhe é esse. Bom, o Senhor também o confrontou. Por meio do profeta Samuel, Saul foi confrontado. E o que ele fez? Qual a reação dele? Davi fez o quê? Pequei contra o Senhor, não foi? Você viu justificativa de Davi? Pode ir depois, eu deixo você me responder depois. Amanhã, depois, lê a Bíblia lá. 2 Samuel. Davi deu justificativa. Ah, Senhor, mas a Batseba era a coisa mais linda do mundo. Não tinha como, né? Não tinha como que eu ia, né? Ah, mas Urias, Senhor, está certo, eu pequei. Mas Urias também, homem complicado, ele batia nela, eu queria salvar ela. Irmãos, isso é analogia, desculpa, simbolismo, que eu estou dizendo para vocês. Davi deu alguma desculpa? Ele falou alguma coisa, alguma justificativa? Não, pequei contra o Senhor. Ele se derramou, acabou, pequei. Eu sou pecador. Davi não. Saul falou o quê? Eu pequei, falou também. Mas por quê? Não, mas é porque eu fiquei com medo do povo, Senhor. Não foi? Olha só, Saul estava preocupado com as consequências? Ou ele estava querendo novamente estabelecer um contato com o Senhor? Religar, ele estava querendo mudar, a mente dele mudou. Quando ele se justifica, irmãos, quando nós nos justificamos perante o Senhor, quer dizer que amanhã nós vamos usar a mesma desculpa para cometer o mesmo pecado. Porque essa é uma justificativa, ué.
Amanhã você vai fazer a mesma coisa. Não é assim não, irmãos. O remorso que gera arrependimento, ele te faz chegar ao Senhor e dizer: Senhor, pequei contra ti, pequei contra minha mulher, pequei contra meus filhos, pequei contra minha família, me aceita de volta. Esse é o arrependimento que produz fruto. Todos esses homens, esses exemplos que eu disse para os irmãos, já estou encerrando. Todos esses exemplos dizem respeito à reação dos agentes, a reação deles quando confrontado ao pecado, assim como Manassés, que quando confrontado consigo mesmo, ante as consequências, porque o que veio primeiro foi o remorso, ele se sujeitou ao Senhor e voltou a Ele, e não ficou vinculado somente à culpa e às consequências do seu pecado, mas ele buscou um relacionamento com o Senhor. Senhor, me perdoe, restaura o meu caminho, não afaste de mim o teu espírito, me transforme novamente, mude a minha mente. Dê glória a Deus, irmão. Aleluia. Olha só, irmãos. Atenção. Vamos lá. 6 conclusões aqui. 6 conclusões legais. O arrependimento genuíno demanda confissão honesta. Tá bom? Confissão honesta. O Senhor sabe quem é você. Então se ajoelhe diante dele com toda reverência e respeite o tamanho do nosso Senhor. Confissão honesta, acompanhado de desejo de mudar de mente. Tá bom? Isso é arrependimento. Confissão honesta com vontade de mudar. Arrependimento genuíno, segunda conclusão, nos leva à reconciliação com o Senhor, assim como foi com o filho pródigo. Compromisso renovado, tá? O arrependimento nos leva à reconciliação e o compromisso renovado com Cristo. Beleza? Mais uma, olha que beleza. O arrependimento genuíno revela o acolhimento de Deus por meio de uma relação restaurada. Aí a graça de Deus se revela como acolhedora. Por causa do seu arrependimento. É isso que aconteceu com Manassés. É um homem que, se nós olharmos, nós não víamos nenhuma bondade. E por certo, se fôssemos o juiz, o condenaríamos. Aliás, nós não entendemos como que o Senhor o aceitou de volta, né? Na nossa mente humana é assim, como? Não é? Pois ele foi restaurado, tá? Agora, mais 3, do outro lado. Remorso revela consciência preocupada apenas com as consequências. Irmão, presta atenção, se você estiver preocupado somente com as consequências do seu pecado, pode ter certeza, você não se arrependeu, você não tocou o coração de Deus, e você vai pecar novamente, do mesmo jeito, tá bom? Da mesma forma, porque você está testando a paciência do Senhor, a longanimidade do Senhor. Você testa, mas vai chegar a hora que você vai prestar conta ao Senhor. Você vai ter que prestar conta diante dele. O remorso vai te fazer voltar a cometer o mesmo pecado. Mais uma. O remorso, ele apenas te situa no âmbito da culpa. Ele traz desesperança quanto à restauração. Não falei agorinha,
de Judas? O que aconteceu com Judas? Aquela culpa louca que ele sentiu. Vou me enforcar. Ele não conduziu a restauração, está vendo? Se ele buscasse a restauração, a reconciliação, ele teria se arrependido de fato, mas ele apenas sentiu remorso e culpa, irmãos, entendam isso. Ele não se arrependeu. Isso provocou uma tragédia na sua vida, porque ele não deu conta de lidar com a sua culpa, e você também não vai dar de lidar com a sua. Não vai dar conta. Arrependa-se, mude o caminho, mude a mente, que o Senhor apaga os seus pecados. Vamos para a última. O remorso revela o egoísmo do homem, tá? Viu? Remorso revela o egoísmo. Está preocupado só consigo. Preocupa apenas com a sua reputação. Isso revela a ausência de um relacionamento verdadeiro com Deus. Aleluia. Salmo 51. Depois, se vocês quiserem, vocês leiam. Mas ouçam aí. Olha só o que Davi fez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei. E cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: cria em mim um coração limpo, ó Deus, renova o espírito correto dentro de mim. 11, não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito livre. Aleluia, dê glória a Deus, irmãos. Esse é o coração de Davi, um homem que a Bíblia fala segundo o coração de Deus. Talvez você não entendia de outra forma, porque era um coração voltado para as coisas do Senhor. Davi não se preocupou em se justificar diante do Senhor, mesmo porque ele não carrega sobre si o condão de se justificar de nada. Ele sabia que existia um Deus em que eu devo me confessar honestamente diante dele, confissão honesta, voltada à restauração, à mudança de mente e à reconciliação com meu Deus. Pequei somente contra ti, me perdoa, não afaste de mim o teu Espírito, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos, vamos orar.